na recuperação muscular. Então, em casa, ele poderia também afetar o sono fazendo um churrasco, entre outras situações. Não sei também se a presença do Neymar na Sapucaí tem obrigações publicitárias. Porque o Neymar é isso, ele é cheio de compromissos publicitários. Então, de repente, ele também precisou se deslocar ali porque tinha patrocinadores envolvidos. Então, tem muita coisa para a gente questionar. O ponto é que acho que o que mais pega e incomodou, sim, algumas pessoas no entorno do Santos não foi nem o fato do Neymar não jogar, mas a presença da Sapucaí, que dá aquela ideia que pode estar errado ou não, né, da falta de comprometimento, que a gente cobra tanto do Neymar, e às vezes a cobrança é fora do tom, sim, mas se fala, o Neymar tá como fisicamente? Gênio, a gente sabe que ele é um craque, mas como é que tá? Como é que ele voltou? Como é que vai ser a recuperação? Mas tinha um ponto que era muito importante também, e ele era muito cobrado, que é o comportamento. Ele ajuda na divulgação, né? Essas fotos aí que a gente está publicando, não sei se é as mesmas, mas fotos desse momento o próprio Neymar publicou nas suas redes sociais. Ele não escondeu de ninguém que foi ao camarote. Não tem nem como, né? Quando ele vai a qualquer lugar, é um evento, né? Então, assim, que isso vai entrar para um debate público depois que a gente vê essa imagem do Neymar no banco, as comparações vão ser feitas. Se elas são justas ou são injustas... Eu vou te falar, Barreto, eu vou antecipar. Eu não vou misturar os assuntos, cara. Ele estava de folga, na folga a pessoa faz o que bem entender e arca com as consequências da. Aí é que tá. Deixa eu te contar um caso pra gente. Não, deixa eu só terminar assim. Eu, Eric, não vou misturar as estações. Não vou mesmo. Ele tinha direito de estar na folga a pessoa faz o que ele quer e depois ele é cobrado pelo empregador dele da forma que tem que ser. Como eu não gostaria de ser cobrado na minha folga se eu estivesse fazendo algo, se eu no dia seguinte aqui me apresentasse sem condições de trabalhar, eu seria cobrado pelos meus chefes por que eu fiz aquilo. Fim de papo, entendeu? Eu não vou ficar misturando as estações. É que no jogador que não de futebol... misturar, né? É a sequência. Não, mas é porque o jogador de futebol... Mas ele estava de folga, Joana, não é o horário do trabalho dele. Só sobre chefe, né? Pelo chefe. Tudo bem. Tem o torcedor que paga ingresso e vai ver jogo. Então, amplia realmente o campo do debate. O caso que eu ia te contar para pegar essa sua frase do o cara faz o que quer na folga é o seguinte. O Plata, do Flamengo, esteve na Sapucaí no sábado, né? E um amigo meu que também estava na Sapucaí ouviu de um torcedor do Flamengo que estava lá do seguinte, já está na gandaia. E aí a questão da imagem, Eric, não tem a ver, ele falou assim, com você. Eu entendo. Nesse caso, ele falou assim, mas parece que ele jogou bem hoje, né? O Plata tinha jogado naquele dia contra o Vasco e só vai voltar a jogar contra o Vasco na próxima quarta-feira. Mas o erro está em quem? Contra o Fluminense. Jogou contra o Vasco, vai jogar contra o Fluminense. O erro, nesse caso, para mim, está no torcedor que está cobrando algo que não tem influência nenhuma no jogo. É achar assim que também o jogador tem que ser um escravo de comportamento. Assim, eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou fisiologista e eu não tenho informações ainda do nível da lesão do Neymar, por exemplo, para dizer se ele vai a um camarote, prejudicaria ou não prejudicaria a recuperação dele. Então, eu acho que a gente tem que ouvir quem está perto do Neymar. Médico, fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico. Isso atrapalharia ou atrapalhou a recuperação dele? Sim. Então, o Neymar fez errado. Então, o Neymar não fez errado. Eu acho que esse é o ponto. A gente está elucubrando sobre imagens e sobre fatos, sem ter profundidade. Acho que tem só um pontinho aí. Das informações completas, entende? Só tem um ponto que me parece que não é precipitado. Lesão precisa de repouso. E na Sapucaí ninguém repousa. Então, mas mesmo você estando num camarote, fica muito tempo em pé, passa a noite toda acordado. Olha a informação que eu acabei de receber. O Neymar foi ao camarote na segunda. A convocação foi na quinta-feira. A informação de uma fonte grande na CBF acabou de me escrever. Quando o convocamos, ele estava 100%. Nosso DM só foi informado que ele teve um desconforto e que seria poupado ontem, no dia do jogo. Sim. Agora vamos acompanhar a evolução durante a semana, é isso? Porque tem uma nota que já foi publicada pelo Globo e também pelo UOL, duas notas diferentes, evidentemente, mas com conteúdo similar. Sim. De que a CBF teria convocado o Neymar sabendo que ele seria poupado. Então, essa informação aí vem meio como um desmentido, né? Vem para rebater essas notas. Então, assim, se na quinta-feira a informação para a CBF era de que o Neymar estava 100%, ele no camarote podia estar.
A não ser que o Santos tenha mentido para a CBF. Ou que o jogo foi no domingo, né? Ou tenha omitido. O jogo foi no domingo. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele foi ao camarote na segunda. Aí o anterior Santos teria mentido para a CBF antes da... Eu não vou dizer mentido, mas omitido. Não teria dado a informação correta. Não teria dado a informação completa para a CBF, porque assim, se na segunda-feira ele estava no camarote e a convocação foi quinta, e na quinta a CBF tinha informação de que ele estava 100%, a ida dele ao camarote não tem impacto nenhum. A representação do Santos foi na quarta de tarde, né? Provavelmente ele foi reavaliado nessa representação. Na nota do UOL, tem que a CBF só teria ficado sabendo na quinta-feira, mas agora o Eric está com a palavra da própria CBF dizendo que não. Que quando ele foi convocado, a informação era de que ele estava 100%. Mas que a CBF só teria sabido no domingo, que ele não... Nosso Demerson foi informado que ele teve um desconforto que seria poupado ontem, no dia do jogo. A nota do UOL diz que na quinta-feira a CBF, depois da convocação, já teria essa informação. Um detalhe rapidinho, Barreto, sobre essa questão. Assim, é claro que o jogador de folga, a questão do faz o que quer, né? Eu acho que ela é muito relativa, porque eu acho que isso é inerente a todas as profissões. É que o jogador precisa do corpo para desempenhar em alto rendimento. Mas vou dar um exemplo desse imediatismo, sabe? Eu não gosto. Eu acho que... Mas eu acho que a gente poderia... Aí, por isso que eu digo que é algo mais profundo. Exato. A gente poderia viver numa sociedade em que levantar uma dúvida não significa fazer o julgamento. O problema negativo. É que essa dúvida ela já leva ao julgamento. Na maioria das pessoas. Na maioria das pessoas, dúvida... Barreto. É só você ver o que está acontecendo nas redes sociais e tal. Nas redes sociais o julgamento é imediato. Exato. Mas assim, a gente não pode se privar, até como jornalistas, do exercício da dúvida. Olha só, Neymar não jogou. Estou lembrando aqui que ele foi a Sapucaí. Uma coisa interferiu na outra, o departamento médico do Santos pode se pronunciar, como já, por exemplo, o presidente do Santos está fazendo aqui em nota publicada pelo GE. Se ele tivesse a mínima condição, estaria em campo. Peraí que eu vou ter que parear de novo. Já estou lendo aqui o conteúdo. Na verdade, a defesa do presidente do Santos é em outra linha, né? Na linha de que o Neymar não fez corpo mole, ele não ficou no banco porque... Né? Isso eu tenho certeza que não também. Se ele tivesse condições, ele teria jogado. A gente sabe. Mais do que ninguém, ele queria estar em campo ontem. Ele escreveu sobre isso. Mas o departamento médico do Santos, por exemplo, poderia se pronunciar e dizer, olha só, o Neymar tem da Avenida, não interferiu em nada. Eu acho que em aí foi uma dúvida que foi levantada. A comunicação clara é a melhor saída para todo mundo. É a melhor inclusive do problema, né, Eric? Porque está sendo muito tratado com o termo desconforto. Que, aliás, não é uma exclusividade do Santos, né, Joana? Não. Os clubes, de uma maneira geral, eles têm omitido esse tipo de informação, né? É verdade. E, inclusive, tempo de recuperação. A gente em muitos casos, a gente não sabe exatamente o problema do jogador. Antes, a gente falava-se com mais clareza. Exato. No caso do Neymar, por exemplo, eu escutei de duas pessoas diferentes do Santos 2 termos diferentes. Edema na coxa e... O estiramento grau 1, que aí sim já seria uma lesão. Mas é o que eu falei, tem uma preocupação muito grande de usar nessa terminologia, e aí foi tudo muito, como se diz? Não usaram os termos técnicos, clínicos, e assim, é um desconforto. E aí dá margem para imaginação, mas qual é o tamanho desse desconforto? Quanto tempo de recuperação? A gente não tem certeza de nada. Eu concordo com o Eric, eu acho que o jogador ele estava de folga, ele tinha o direito de fazer, ele podia fazer um churrasco na casa dele, receber amigos, ou ir na Sapucaí, não é esse o problema. O que atrapalha muito claro que é a imagem do Neymar, o histórico do Neymar, que em outras situações ele já causou um desconforto em outros clubes, né, de estar se recuperando de uma lesão e, de repente, aparecer num lugar público e causar um problema ali com a comissão técnica. Não é o caso do Santos. Não existe esse desconforto com ninguém no Santos, com os jogadores ou com a comissão técnica, tá? O desconforto que existe, que eu citei no comecinho, os torcedores ficaram incomodados, alguns conselheiros ficaram incomodados, algumas pessoas no entorno do Santos ficaram incomodadas com essa questão que a gente está debatendo aqui da imagem que é cobrada, né? Poderia ter evitado, mas é o que eu falei. Será que ele não tinha um compromisso comercial e era obrigado? Todas essas coisas que a gente está debatendo aqui e tem a ver com o grau da lesão, os motivos que levaram o Neymar a ir até a Sapucaí, quanto tempo ele ficou, se de fato o problema que ele tem, né, na recuperação atrapalhou, isso tudo a gente vai ficar debatendo no vazio, realmente. Concordo com o Eric, porque a gente não tem a palavra dos médicos, a gente não tem a palavra específica do próprio Neymar,
Então, a CBF tem uma palavra de clara... médico... Desculpa, Joana. Uma palavra de médico, pelo menos, a gente tem. O Luiz Teixeira, na participação que fez no Sport TV News, disse que conversou com um fisiologista, que não é alguém que está acompanhando o caso, que disse o seguinte: virar à noite atrapalha o jogador por 48 horas. Atrapalha o desenvolvimento. Sim. Mas aí é o que o Luiz explicou também. A gente conversou com o fisiologista, fisioterapeuta, hoje pela manhã eu também fiz isso. E a gente até estava conversando aqui antes do programa. Até o Luiz citou. Na questão do sono, não faz diferença você estar na Sapucaí ou na sua casa jogando videogame até às 6 da manhã. Você está prejudicando o seu sono de toda maneira. Então...